Peço que abram as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, apenas 2 versículos, capítulo 1 de 1 Pedro, verso 1 e 2, que diz assim: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O tema do nosso sermão é a bênção da salvação. Irmãos, você há de concordar comigo. Sol, chuva, flores, frutos, pão, água, roupa, saúde, inteligência, talento, arte, etc, etc, etc. Deus tem derramado incontáveis bênçãos sobre todos. E quando eu digo todos, é todos mesmo. Porque o mesmo sol que aquece a mim e a você aquece um homem ímpio. Mas ele não reconhece isso. Nós reconhecemos. Quer dizer, nem sempre. Tem alguns miseráveis que acordam de manhã e dizem de jeito, porque está frio. Ai, que eu não suporto frio. Não é assim? Às vezes nós nos encontramos e nós esquecemos de que Deus é bom. Tudo tem um propósito, tudo está sob o seu controle. Não há como enumerar tantas, irmãos, manifestações da bondade, tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Se nós fôssemos enumerar, nós chegaríamos à mesma conclusão do salmista, lá no Salmo 139, verso 18, onde ele diz desse jeito: contaria, sem jamais chegar ao fim. Precisa de muita sensibilidade para reconhecer esta graça, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Eu quero começar desafiando a você hoje a pensar mais sobre isso, sobre as bênçãos do Senhor. Mas, sobretudo, eu quero chamar a sua atenção para uma das mais importantes bênçãos que Deus tem nos dado. Nenhuma bênção é tão importante e tão especial quanto a bênção da salvação. Talvez a sua pergunta é, mas pastor, por quê? Porque nós estamos vivendo a bênção da salvação no aqui e agora. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Nem sempre, obviamente, que nós somos isentos de alguns problemas, mas se o Senhor nos tomar para si hoje, coisa boa, maravilha. É óbvio que eu e você não pensamos assim, porque não queremos partir. Enquanto estava vindo para cá, conversava com a minha esposa e não me sentia muito bem, e a gente conversando, quando eu falei nessa partida, né? Logo nos veio grande reflexão, como que será o amanhã ou depois, e pensando comigo mesmo, não sei, se o Senhor nos tomar, com Ele estaremos, e não há maior bênção que essa. Ou seja, irmãos, Deus, em determinado tempo da história, nos elegeu, na eternidade, a Bíblia fala isso, nos chamou, nos elegeu, enviou seu Filho em determinado tempo da história, para fazer com que nós, na sua graça, desfrutemos desta bênção graciosa, desta bênção maravilhosa, chamada salvação. E às vezes nós não nos damos conta disso, porque vivemos em um mundo corrompido. Nós nos apegamos àquilo que é corruptível. Nós somos assim, e às vezes nós esquecemos de que a nossa vida só tem razão de ser, porque por Deus fomos eleitos, chamados pela sua graça, e desfrutamos, gozamos de uma alegria que ninguém que não seja eleito, que não tenha o Senhor
possa desfrutar disso. Por isso que o cristão, irmãos, em meio a tantas adversidades, ele não perde a sua paz, ele não perde a sua alegria, ele está em Cristo, ele busca Cristo, ele luta, ele não se dá por vencido, porque ele sabe que ele já é um vencedor em Cristo Jesus. A bênção maior que diz respeito à presente vida e também à eternidade. A bênção da salvação. Pense nisso. Quero que você saia pensando nisso. Se você ainda não pensou como cristão, eu creio que isso não tenha acontecido, mas se porventura você não pensou nisso, eu quero instigar você, eu quero chamar a sua atenção nessa noite para você pensar na sua maior bênção. Pense naquilo que mais tem valor na sua vida, naquilo que Deus o deu gratuitamente, segundo a sua graça e misericórdia. A carta de Pedro é uma carta extremamente pastoral, porque Pedro aqui, ele quer consolar outros que estão passando por perseguição. Agora imagine, Pedro olha para o cenário da igreja e ele vê a igreja sendo chicoteada, sofrendo, pessoas que deixaram a sua pátria e agora estão largados à mercê dos perseguidores, de Nero, melhor dizendo. Aí Pedro olha aquele cenário, e é como eu e você em alguns momentos de luto, não é? Nós não temos palavras, nós chegamos para o que está enlutado e nós damos um abraço e tentamos expressar da melhor forma possível a nossa solidariedade. Pedro olha para a igreja e como que Pedro dissesse, o que eu vou falar para esses camaradas? Mas obviamente que Pedro não tinha nada, isso é a palavra de Deus. Deus levanta Pedro. E Pedro começa dizendo o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros. Pedro começa dizendo que conhece a realidade daqueles que estavam sofrendo. Ele sabe que eles estão fora, eles foram expulsos de vossa pátria. Pedro, irmãos, o apóstolo Pedro inicia a sua carta considerando a bênção da salvação. Um assunto que certamente sempre traz conforto, encorajamento e esperança para os eleitos do Senhor. Nós precisamos, nesses últimos tempos, nesse tempo onde nós nos deparamos, a palavra morte nunca foi tão presente. Nós ligamos a TV, o que nós ouvimos é pessoas falando de luto. Hospitais, irmãos, muito embora quando nós vemos um diagnóstico na TV de que está acabando, que está diminuindo a pandemia, no outro dia aumenta o número de mortos. E eu não quero chegar aqui na questão de se é verdade ou se é mentira, porque nós temos acompanhado pessoas que têm sido afetadas. Não é assim? Pessoas queridas que têm sido afetadas. E o grande desafio da igreja nesse tempo é olhar para todo esse cenário e pensar naquilo que ela tem de maior valor, a bênção da salvação. Por isso, diante, irmãos, de tantos desafios doutrinários, até mesmo no que diz respeito a esta vida, este ambiente religioso, de espiritualidade, nós precisamos sim ouvir sobre a nossa maior bênção, a bênção da salvação. E uma pergunta a ser feita quanto à bênção da salvação é a de que, como se deu o propósito eterno de Deus em nos salvar? Que interesse? Como que se deu tudo isso? Que segurança nós podemos ter em relação a tudo isso, quando nós falamos de salvação, porque parece que a ideia de salvação é uma coisa muito além da nossa compreensão. Porque sempre que pensamos em salvação, estamos presos à nossa realidade, como que salvação propriamente nas Escrituras fosse algo que diz respeito tão somente a este mundo, de nos livrar das nossas dificuldades, quando, na verdade, a salvação é nos tirar de um abismo sem fim, de perdição. Salvação
quando a palavra, as Escrituras, quando Pedro toca no assunto de eleitos de Deus, Pedro quer que a igreja pense de que tudo aquilo que eles estão vivendo tem algo superior a tudo aquilo, que eles devem olhar para frente e que eles são apenas forasteiros. Forasteiros não faz morada. Forasteiros não cria raízes. Se você está tentando criar raízes neste mundo, você vai se decepcionar. Forasteiros não criam raízes. Forasteiros não perdem tempo. Forasteiros olham para frente, estão numa caminhada, sabem o seu destino, o seu real destino. Para isso, Pedro cita 3 aspectos desta salvação, desse propósito eterno. E o primeiro deles, quero que você guarde isso: a bênção da salvação é um ato voluntário da graça de Deus. Pedro diz aos eleitos que são forasteiros. Pedro deixa claro aos seus ouvintes que o Senhor os elegeu. A situação de forasteiro está, antes de tudo, sobre uma condição de eleitos. Eles são os eleitos do Senhor. Eles podem não ainda estarem na vossa pátria celeste, mas o fato de saber que são forasteiros e que são eleitos do Senhor, eles estão assegurados por este Deus. E que nada que está acontecendo sobre a vossa vida está fora da direção daquele que o elegeu. Deus vos elegeu. O que você tem passado, tenha em mente que Deus vos elegeu. A coisa está apertada para você, pense: Deus me elegeu. Eu posso até não entender todo este cenário que eu estou vivendo, mas eu entendo uma coisa, que eu sou apenas um forasteiro. Que Deus me elegeu em determinado tempo da história, seja nesta vida, seja na morte, eu estarei na minha pátria. Se isto não alegrar o nosso coração, alguma coisa está de errado conosco. Se nós estamos nos apegando igual o jovem que Jesus chama e diz desse jeito, e aí, como que está? Ele diz desse jeito: jovem rico, olha, eu sigo todos os mandamentos, desde pequeno vou à igreja, aprendi com meus pais, coisa bela, maravilhosa. Aí Jesus olha para ele e diz desse jeito: só te falta uma coisa, vai lá, vende tudo que tens, e vem aqui e me segue. O camarada estava apegado a esta vida. Eu abro mão disso nada. Que é isso? O negócio é bom demais. É isso que eu vou abrir mão daquilo que tem. Essa é a minha garantia. É a minha aposentadoria. Outro dia eu estava conversando com alguém e disse desse jeito: mas fulano, agora que se aposentou, nem desfrutou do mega salário de aposentadoria. Olha só. Rapaz, que pena. Já estava pensando em comprar uma chácara, já estava pensando em dar uma passeada com a família, aí agora se aposentou e morre. Como que pode isso? Ô, miserável, você vai para uma pátria, você foi promovido. Quantas vezes nós não compreendemos isso? Queremos viver como salvos, mas não exercer essa alegria de sermos de fato salvos, eleitos. A importância de saber disso se deve ao fato de que a bênção da salvação é uma ação de Deus para conosco. Pedro começa dizendo que somos o povo eleitos de Deus, e não pode haver maior privilégio que ser eleito por Deus. O critério é de Deus, não é seu. Eleitos, porque o critério está em Deus. A palavra usada para eleitos descreve alguém que foi escolhido para algo, quando nenhum outro o queria. Isso aqui me lembra, sabe o quê? Futebol. Eu nunca gostei muito de futebol por isso. A gente vai para o futebol, aí os miseráveis vão escolhendo os melhores.
Isso aqui. O pastor sempre fica no final. Aí não tem mais ninguém para escolher. Diz, pastor, vem para cá. Vem para o meu time. Mas a gente sabe que a gente fica por isso porque não é o melhor. Porque não há critério. É um perna de pau, não é assim? É assim. Deus é criterioso. Não acredite. Você é um perna de pau. Deus o escolheu pela sua graça, pela sua misericórdia. Você é o eleito do Senhor. Isso deve o encorajar, deve o animar, deve o levar a uma vida que de fato o agrade. Traga alegria ao vosso coração. Ser eleito de Deus. Deus enviou seu Filho, nos salvou, nos elegeu pela sua graça. E agora nós temos a honra de ter sido especialmente escolhidos por Deus por meio de Cristo. Mas nisto, irmãos, há também, acredite, uma grande responsabilidade, grande desafio à vida de um eleito. Deus nos escolheu para servirmos. A honra que Deus concede ao homem é a honra de ser utilizado para seus planos e propósitos. Eleitos de Deus está nessa condição de honra, de ser chamado para os seus decretos, para os seus propósitos, para os seus planos. Veja bem, você faz parte desta igreja, você é um eleito do Senhor, então você está num plano, você está num propósito, Deus o chamou, Deus o elegeu. E como salvo, você deve, irmãos, viver nesta honra, nessa dinâmica de servir ao Senhor. O fato de sermos escolhidos significa que a honra e a obra de Deus são confiadas às nossas mãos. A você foi confiado a obra do Senhor. Você deve corresponder, e corresponder com alegria, porque você é salvo em Jesus Cristo. Pedro também usa aqui esta expressão forasteiros, e com isso ele quer dizer que esse mundo estranho de contradições, injustiça e todo tipo de males não é a nossa maior bênção. Nós somos enganados, nós somos decepcionados, não é assim? Nós, irmãos, vivemos em uma busca constante de um contentamento. Nós compramos um celular hoje, perde a graça. Nós compramos um carro hoje, amanhã nós temos um ânimo para lavar esse carro, não é assim? Depois nós temos outro ânimo, a coisa vai diminuindo. Daqui a pouco a gente olha para o carro, só misericórdia. Aí a gente já começa a pagar para alguém lavar esse carro, porque perdeu o prazer. A salvação não é assim. O Senhor nos deu algo que é vivo, verdadeiro. Aguça a nossa alma está em sua presença, a corresponder este presente de Deus para com a nossa vida. Nossa maior bênção, a salvação. Somos os exilados da eternidade, devemos ter nossos olhos voltados para a nossa nova Jerusalém. Quando um judeu ele era exilado, ele costumava fazer a sua morada ali, sabendo que mesmo temporável, ele fazia aquela morada com portas voltadas para Jerusalém, porque aquilo deveria sempre lembrar à vossa mente, ao vosso coração, que a morada dele é lá e não aqui. Então, quando ele abria as portas, ele se deparava de frente para Jerusalém e trazia no coração dele aguçado e dizia desse jeito: na primeira oportunidade eu estarei lá. Ela é a nossa nova, a nossa Jerusalém. Ah, meu amado, nós devemos viver neste mundo, mas com os nossos olhos para a eternidade. É lá que está. É lá que a promessa se cumpre de uma vez por toda.
Nós devemos viver sim neste mundo, mas nós devemos anseiar pela volta de Cristo. Nós devemos viver neste mundo, mas devemos viver, irmãos, sim, como forasteiros. Porque uma hora tudo isso vai passar. Seja bom, seja mal, tudo isso vai passar. A mesma alegria que você deve sentir por estar bem na sua casa, na sua família, está tudo bem com você. Talvez hoje seja o melhor dia da sua vida. A mesma alegria que você deve sentir pela salvação em Cristo Jesus é a mesma alegria que o outro, que está passando o maior perrengue na vida dele, deve sentir. Porque não há maior bênção que a salvação. Você é forasteiros, somos os exilados. A palavra usada para estrangeiro aqui, que traz a mesma conotação, denota alguém que está longe do seu lar, em terra estranha, mas que cujo pensamento vai estar sempre em voltar para a sua pátria. Eis a razão pela qual, quando Neemias recebe o relatório, lá no capítulo 1 de Neemias, ele recebe o relatório dos seus irmãos que se encontravam em grande miséria em Jerusalém, lembrando que Jerusalém era o ponto ali onde foi feito o templo, toda aquela situação de adoração, lugar de adoração ao Senhor, eles olhavam. E quando Neemias recebe aquela mensagem de que seus irmãos estavam em grande miséria, mesmo estando na pátria deles, Neemias começa a chorar, porque aquilo, os princípios fundamentais do culto tinham se perdido. E Neemias começa uma grande obra, uma grande reforma naquele povo, no meio daquela cidade. Somos forasteiros. A bênção da salvação é um ato voluntário da graça de Deus por meio de Cristo Jesus. E sabendo disso, nós devemos viver assim, alegres, felizes, porque em nós não houve qualquer critério em nós mesmos, mas Cristo, na sua graça, nos chamou. Segundo aspecto da bênção da salvação é de que a bênção da salvação, irmãos, ela não é somente um ato voluntário da parte de Deus para conosco, nós não merecemos, mas ela é também assegurada pela santificação do Espírito Santo. Pedro diz que o mesmo Deus que os deu a salvação é o mesmo que os santificou com o seu Espírito. Ele nos elegeu sabendo de nossa fraqueza, de que somos incapazes de corresponder o padrão exigido por Deus, o mesmo, ou seja, nos santificou para que em Cristo sejamos aceitos pelo Deus Pai. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que pela ação santificadora do Espírito Santo, os cristãos são separados da corrupção do mundo. Veja bem, a nossa salvação está assegurada pelo próprio Deus. Ela não somente é um ato voluntário de Deus para conosco, mas ela é assegurada pelo próprio Deus. Aquele que deu está nos assegurando. E Jesus vai dizer que aqueles que são do Senhor não serão arrebatados, tomados, saqueados da sua poderosa mão. Qual a dificuldade de alguém entender que sendo salvo, uma vez salvo, salvo para sempre? Porque isso é graça. Isso é um ato voluntário de Deus. E Ele é poderoso para segurar você. Sabe aqueles momentos que você diz, não aguento mais. Esse negócio de ser crente é difícil. Aí daqui a pouco o Senhor vem e traz uma palavra ao seu coração. Você sai, caramba, o pastor sabia da minha vida? Não, o pastor não sabe da sua vida. Mas Deus conhece a sua vida. Deus conhece a sua miséria. Deus sabe da sua fraqueza. Ele te levanta, Ele te sustenta. Ele diz, eu sou contigo. Ele é Deus. Antes de você ser pastoreado pelos pastores, por nós, você é pastoreado pelo Senhor, o Deus Supremo, o Supremo Pastor.
Ele cuida de você. Ele assegura de que você não está solto. A salvação, este presente, este ato de Deus é assegurado pelo seu próprio Espírito. O cristão é eleito em santificação do Espírito. Conforme afirmou o reformador Martinho Lutero, por minha própria razão ou por minhas próprias forças, não posso crer em Jesus Cristo, nem ir a Ele. Ou seja, o Senhor veio até nós. Diferente daquele camarada que chega lá e diz desse jeito: olha, não tem mais ninguém? Vem aqui, faz parte do meu time. E ainda coloca no gol, o lugar mais difícil para exercer alguma coisa. O indivíduo já é ruim, no gol então, aí ele se torna o quê? Alvo de crítica, porque todo mundo passa por ele, todo mundo faz gol dele. Não é assim? Com Deus não foi assim. Ele nos chama e Ele diz que nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus, porque Cristo venceu a morte. Para o cristão, o Espírito Santo é essencial em cada aspecto de sua vida espiritual e cada passo que nela dê. É o Espírito Santo que desperta em nós os primeiros desejos por Deus e por sua bondade. Você está assegurado, porque o Espírito Santo despertou a fazer algo de bom. A adoração é um ato do Espírito Santo, é um ato de Deus movendo a mim e a você a fazer, a exercer, a valorizarmos, a olharmos de fato a graça de Deus. E o Espírito Santo, aquele que nos convence de pecado e aquele que nos conduz à cruz, onde somos perdoados. É o Espírito Santo que nos capacita a andar em santidade e ficar livres do pecado que nos tinham sujeitos a alcançar as virtudes que são fruto do Espírito. É o Espírito Santo quem nos dá segurança de que nossas faltas são perdoadas e que Jesus Cristo é o Senhor. O princípio, o centro e o fim da vida cristã são todos eles obra do Espírito Santo. Deus nos assegurando. A bênção da salvação não é apenas um ato voluntário de Deus, mas também é Deus nos segurando, nos santificando, não permitindo que nos descaracterize de uma vida de eleitos. E por que que Pedro nos chama a atenção para pensar nisso? Porque quando as coisas, irmãos, quando as coisas vai piorando para as nossas vidas, nós temos uma facilidade de se desviar. Nós temos uma facilidade, nós temos uma moralidade frágil, de se perder em meus embates da vida, mas o Espírito Santo nos assegura, nos leva a testificar da graça, da bênção, da salvação. Por último, e terceiro aspecto da bênção da salvação se dá pela obediência a Cristo. A bênção da salvação tem razão de ser. Eleitos, santificados para obediência a Cristo. Você foi salvo, você foi separado para obediência a Cristo. Se você tem algum problema em obediência, você deve repensar se de fato você é o eleito do Senhor. Eu não estou falando de que você é perfeito, não se trata disso, mas uma busca, uma luta constantemente por perfeição. O pecado nunca deve ser o caminho a ser seguido, e eu costumo dizer isso. O pecado é um acidente de percurso que vai nos tornar retardatário nessa carreira cristã como peregrinos que somos. Por último, Pedro diz que a bênção da salvação é
um ato, apenas um ato da graça de Deus que acontece na eternidade e que é assegurada por uma ação santificadora do Espírito, mas também de que essa bênção se dá por meio de Cristo e que nos reconcilia com Deus Pai, sendo Ele obediente até a morte. Deus cumpriu o seu papel. Enviou seu Filho e Ele foi obediente até a morte. Os cristãos são eleitos e santificados para obedecerem, serem aspergidos com o sangue de Jesus. Esta é a palavra de Pedro. E é interessante, irmãos, que Pedro tem em mente aqui alguns eventos do Antigo Testamento em que se menciona, ele vai falar sobre aspergimento com sangue. A primeira era quando um leproso era curado, ele era aspergido com sangue de ave. Isso se encontra lá em Levítico, capítulo 14. O aspergimento com sangue é, portanto, o símbolo de limpeza. Deus o limpa mediante o sacrifício de Cristo. O cristão é limpo de pecado. Ele é habilitado para o serviço, para a obediência. Você, eu, nós só podemos ser habilitados para a obediência mediante o sacrifício de Cristo, mediante a ação do Espírito Santo, a ação santificadora. Segundo aspecto, o segundo aspergimento com sangue se dava no ritual para apartar Arão e os sacerdotes, ou melhor dizendo, se encontra lá em Êxodo. Ou seja, o aspergimento era o sinal de consagração para o serviço a Deus. Você poderia dizer no seu coração: Deus, o Senhor me consagrou, o Senhor me separou. Eu não posso dizer não, eu não posso continuar sendo uma revalia, eu não posso ser ingrato, eu devo manifestar a minha gratidão ao Senhor. O cristão é afastado especialmente para que sirva Deus, e não só no templo, mas também no mundo. E isso se dá por meio de uma vida de obediência à sua palavra. Você obedece a palavra, você serve ao Senhor. E o terceiro aspecto do aspergimento de sangue vem aqui da aliança, das relações entre Israel e Deus. Na aliança, Deus, por sua própria e livre vontade, aproxima-se de Israel para que eles pudessem ser seu povo. E o Deus deles, mas essa relação dependia dos israelitas aceitarem, de fato, as condições da aliança e obedecerem à lei do Senhor. Eu creio que quando nós pensamos, irmãos, na salvação, nesta bênção maior, nós nos deparamos com muitos cristãos que, por uma falta de uma real compreensão, não conseguem sentir alegria, porque se perderam. O cristianismo se tornou um ambiente extremamente, eu diria que místico. Não há consistência em alguns quando se fala de fé. Não há consistência, não há raízes. A bênção da salvação deve nos fazer pensar e sentir a alegria de sermos servos do Senhor, obedecermos a sua palavra, vivermos para a honra e glória do seu nome. A obediência era uma condição e deixar era a condição de obedecer de fato ao Senhor. E isto equivalia ao fracasso, irmãos, de relações entre Deus e Israel, quando o povo não cumpriam com as suas responsabilidades. Por isso que o livro da aliança foi lido a Israel, e o povo comprometeu-se dizendo: tudo o que falou o Senhor, faremos. São votos. Nós acabamos de trazer um casal aqui com a sua filhinha,
que são pessoas que estão se comprometendo. Nós somos assim, por meio do batismo, por meio da nossa confissão de fé, nós estamos nos comprometendo. O aspergimento era para obedecer mediante o sacrifício de Cristo. Seus seguidores são chamados a uma nova relação com Deus, na qual todas as faltas do passado lhes são perdoadas e eles se comprometem a uma vida de gratidão, de obediência ao Senhor. Mediante Cristo, o cristão, ele é purificado e afastado e se compromete a obedecer pelo resto de seus dias. O cristão é chamado segundo o propósito de Deus, mediante a obra do Espírito Santo. Sua vida é levada rumo ao Pai Celeste. Ele está caminhando para a Nova Jerusalém. Este é o seu alvo, esta é a sua maior bênção. Ele sabe que ele chegará lá. Ele sabe que ele se encontrará com o Senhor. Mediante o aspergimento do sangue de Cristo, é purificado de sua vida passada e consagrado a obedecer a Deus daí em diante. Talvez a sua pergunta agora seja, mas pastor, como que isso acontece na prática? Isso acontece da seguinte forma: o cristão está passando por adversidade. Ele sabe que ele tem um tutor. Ele sabe que o pastor dele pode o auxiliar, pode o ajudar. Eu quero desde já, irmãos, dizer que eu me sinto muito feliz por alguns irmãos, creio que não somente eu, mas o reverendo Zedequias, por alguém que nos chama à conversa, por alguém que diz, eu preciso de ajuda. E não é porque nós, o pastor, ele está num patamar mais, não se trata disso. Mas pela graça de Deus, ele foi chamado para este compartilhar da palavra, para orientar, para ensinar, para produzir naquele um real conhecimento da verdade e encorajá-lo a estar junto com ele e dizer que ele não está sozinho. E trazer à luz do seu coração a verdade do Evangelho. Isso deve ser prático na nossa vida. Alguém que diz, eu vivo a obediência, eu sou obediente, mas não consegue entender isso, tem muita dificuldade de compreender e desfrutar daquilo que Deus o já deu. Eu quero concluir dizendo que se depois de sabermos, irmãos, de tudo isso, ainda assim a bênção da salvação não nos encorajar a lutar pela fé cristã, nós somos tentados, irmãos, nós somos, ou melhor dizendo, nós estamos indo para um caminho avesso a tudo aquilo que o Senhor já nos revelou e já nos deu. Você é eleito do Senhor. E o critério foi de Deus. Você não merece estar aqui. Eu não mereço estar aqui. Nós não merecemos fazer parte desta banquete espiritual. Eu lembro perfeitamente que na minha conversão, logo nos meus primeiros anos de conversão, o que mais me levava a não pecar contra Deus, eu jovem, adolescente, é porque o Deus que foi apresentado para mim foi um Deus extremamente terrorista. Uma vez alguém falou desse jeito para mim, por favor, não pegue isso, eu apenas estou pensando sobre isso e veio ao meu coração. Alguém disse para mim desse jeito uma vez, rapaz, eu já vi caso de alguém participando da ceia, morreu. Eu ficava no meu coração, que Deus terrível. Ele me escolheu para passar tanto vexame assim, aquilo incomodava, aquilo tirava a minha paz. Mas não, quando eu olho para o que Pedro está dizendo aos seus eleitos, aos eleitos do Senhor, Pedro diz, vocês podem ser forasteiros, vocês podem sim ser chicoteados pelas adversidades, você pode sim, durante esta semana, ter tido uma semana terrível, você pode sim, durante esta semana, ter cometido pecados dos mais grosseiros no seu coração,
Mas eu quero te falar uma coisa. Ele vos elegeu. Ele vos santificou. E quando você sentar à mesa do Senhor, pense: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor salvou esse perna de pau. Obrigado porque não há critério em mim. Obrigado porque o Senhor enviou seu Filho. Deus, como eu quero te obedecer. Me ajuda a te obedecer. Esta deve ser a nossa oração, porque a ceia irmãos, a ceia é um memorial daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Cristo fez por nós. Se humilhou, obedeceu. A Bíblia diz que o Senhor, o Deus soberano, Deus Pai, não conseguiu ver o seu Filho na cruz por conta de mim e de você. O pecado nos afasta de Deus, mas a graça em Cristo Jesus, revelado na cruz, nos une. E nesta noite, Deus quer isso para a sua vida, porque você é um eleito. Você pode ser forasteiro. Você pode viver os piores dias de sua vida. Você pode estar vivendo os piores dias da sua vida. Mas você é eleito do Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Participemos deste banquete com toda a alegria da nossa alma, do nosso coração. Como eleitos do Senhor que somos, a bênção da salvação. Deus os abençoe.